Boa noite, galera. Aqui é Ney Mendel, do canal Flumimendel. Hoje a gente vai falar do jogo Fluminense 1, Audax 0. Jogo realizado ontem pela terceira rodada do Campeonato Carioca. O Fluminense, na primeira rodada, perdeu, na segunda rodada ganhou de 1 a 0 do Madureira e na terceira rodada ganhou de 1 a 0 do Audax. A gente esperava muita coisa e quando veio uma vitória magra novamente. O Fluminense não está conseguindo jogar como deveria contra times pequenos. O Fluminense pressiona, mas não transmite em gols a sua pressão. As jogadas estão saindo muito pela linha de fundo e com cruzamentos errados. E o Fluminense não está conseguindo aquela penetração pelo meio da área. A gente esperava muito mais. O time foi totalmente desorganizado. O time ataca, mas deixa a defesa vulnerável. O time do Audax teve 2 ou 3 oportunidades claras de gol que o Fábio fez excelentes defesas. Uma grande atuação do goleiro Fábio do Fluminense. Por diversas vezes o Audax vinha no contra-ataque e às vezes ficavam 3 contra 2 na defesa do Fluminense. O Fluminense tem que atacar, mas tem que saber recompor na hora de defender. E não, ele está saindo em bloco e quando volta para defender, ficam 2 jogadores só e o ataque adversário vem com 3, 4 e fica em maior número. E com isso teve várias oportunidades que o Fábio salvou. Não gostei mais uma vez da escalação. A gente poderia ter jogado com Natan ou até com Ganso ali na armação do meio campo e não foi isso que a gente viu. O Abel escalou o John Arias, que não é jogador de meio campo, já provou que não tem cacuete de armador. O Arias é um jogador que joga pelas pontas, é um jogador de linha de fundo, é um jogador rápido e mais uma vez foi escalado no meio de campo. Ele não se escondeu no jogo, ele correu, ele apareceu em várias oportunidades, mas não foi aquele armador que o Fluminense precisa. E eu não entendi até agora por que do Abel não escalar o Ganso. Parece que realmente teve uma rusga entre os dois, teve uma discussão, porque não tem outra explicação para o Ganso ficar no banco no jogo de ontem e não ter entrado. Um jogador que vinha, pelo menos os jornalistas que acompanham o Fluminense, falavam que o Ganso estava se destacando nos treinamentos, juntamente com o Fábio, e logo agora que ele está se destacando, ele não tem oportunidade, quer dizer, não dá para entender. Quando o Ganso estava mal nos treinamentos, apagado nos jogos, ele não tinha oportunidade. Agora que ele vem se destacando nos treinamentos, ele não recebe a oportunidade do Abel. Então, isso aí fica claro que houve um problema entre os dois. Houve realmente uma discussão entre os dois. Só isso explica essa birra do Abel com o Ganso. Destaque para o jogador Germancano. Fez uma excelente partida, não só pelo gol, mas teve outras oportunidades, como também um voleio que ele deu, um sem pulo que ele deu, que o goleiro defendeu. Ele recuou para o meio campo, ele lançou bolas, ele tabelou, enfim. O Cano fez uma excelente partida e já pede passagem no time titular. Calegari jogou na lateral direita no lugar do Samuel Xavier. Foi tímido no ataque, bem na defesa e tímido no ataque. Cris Silva, mesma coisa, tímido. Não consegue desenvolver o futebol que o scout do Fluminense viu. Ninguém mais viu, só o scout. Que até o momento Cris Silva não demonstrou merecer esses 9 milhões que o Fluminense deu nele. Davi Duarte também fez a sua estreia. Zagueiro vindo do Goiás, fez a sua estreia pelo Fluminense, sentiu um pouco a estreia, errou alguns passes. No segundo tempo foi substituído pelo Nino. Outra coisa, pessoal, não dá para entender essa perseguição ao Marlon, lateral esquerdo, que no final da temporada passada foi destaque no Fluminense, conseguiu algumas boas atuações pela lateral esquerda. O jogador, depois da contratação do Cris Silva, o jogador foi colocado para escanteio. Ele não é escalado, ele não fica na reserva e nem é relacionado para o jogo. Eu não sei que perseguição é essa para o Marlon. Eu acho que ele deveria ser o reserva do Cris Silva, e lutar pela posição com o Cris Silva. E não ser colocado como terceiro plano. Eu acho que o Marlon deveria estar
nesse plantel aí do Fluminense, sim. Mas alguma coisa houve ali, alguma coisa está acontecendo que há uma perseguição ao Marlon, né? E ao Ganso também. Bom, Martinelli jogou mal o primeiro tempo, mas melhorou muito no segundo tempo e arriscou alguns chutes de fora da área. Foi ao ataque e apareceu bastante o Martinelli no segundo tempo do Fluminense. Fluminense coletivamente não vem bem, pessoal. E isso é uma preocupação, tanto nos clássicos que a gente vai enfrentar daqui para frente, que é o Flamengo agora domingo e o Botafogo no meio de semana, como também para a estreia na Libertadores contra o Milionários. Nós já estamos no dia 3 ou 4 e o jogo é daqui a 18 dias e a gente não vê um conjunto nessa equipe, tá? Na defesa, a gente precisa acertar melhor o posicionamento nesse esquema 3-5-2. O time ataca atabalhoadamente e na hora de se recompor na defesa tem dificuldades. Tanto é que esses adversários de pequeno porte tiveram várias oportunidades de marcar e esbarraram nas grandes defesas do Fábio e no outro jogo do Marcos Felipe, né? Então a gente precisa ter aproximação nesse esquema 3-5-2. O meio de campo também precisa de aproximação e criação dos meias. A gente precisa se aproximar e a gente precisa ter meias de criação, tá? Tem que jogar o Natan, ele foi contratado para criar, só tem ele e o Ganso, então não adianta deixar os dois de fora e escalar o Arias. Aliás, alas que não apoiam com eficiência, os dois alas não estão apoiando com eficiência, nem do lado direito nem do esquerdo, e quando chegam à linha de fundo e cruzam errado, mesmo problema que a gente vinha tendo no ano passado, não houve melhora nas alas, tanto na direita quanto na esquerda. O Abel parece perdido, não consegue escalar os melhores no treino, só quer escalar jogadores que ele tem afinidade. Não deu padrão a essa equipe, até agora o Fluminense não tem padrão de jogo, tá? Então o Abel não vem bem nesse começo dele na pré-temporada. Destaques do jogo de ontem, nós tivemos 4 destaques. Cano foi o melhor em campo, fez gol, criou, lançou, tabelou, enfim. Uma grande exibição do Cano ontem pelo Fluminense e já merece a titularidade. Eu acho que não é certo o Cano ficar na reserva para o Fred, tá? Há uma diferença dos dois jogadores em campo. Fábio, seguro, 2 a 3 grandes defesas, uma excelente atuação do goleiro Fábio. Martinelli, mal no primeiro tempo, melhorou muito no segundo tempo, subiu ao ataque e arriscou alguns chutes a gol. John Arias também foi destaque, participativo, apareceu em todos os lugares, embora não seja aquele homem de ligação que a gente quer, né? O Fluminense tinha que jogar com homem de criação ontem, e não fez. Próximo jogo do Fluminense é contra o Flamengo no domingo, o jogo vai ser no Engenhão, no estádio Newton Santos, jogo onde as duas equipes vão dividir as torcidas. É um jogo que deve ter mais torcidas que esses jogos que tiveram contra times pequenos. O Fluminense tem que demonstrar toda a sua força, é um clássico, e a gente tem que ter evolução no clássico, porque senão a coisa vai começar a ficar feia para o Abel. Se perder para o Flamengo e tiver uma má sorte contra o Botafogo, o negócio vai ficar feio, né? A torcida já está chamando o Abel de burro, já chamou no primeiro jogo, já chamou no segundo, ontem a mesma coisa. E se perder o clássico contra o Flamengo, e dependendo da maneira que perder, o caldo vai entornar, gente. O caldo vai entornar e o negócio não vai ficar bom, tá? Até o Botafogo e o Vasco estão ganhando melhor do que o Fluminense. Estão ganhando com 2, 3, 4 gols de vantagem. O Fluminense só consegue ganhar dos times pequenos por uma diferença de 1 gol. Então é muito pouco para um time que teve 8 contratações na temporada, tá? É muito pouco para o Fluminense. Bigode não jogou bem, não entrou bem. Luiz Henrique, aquela correria de sempre, é um jogador voluntarioso que parte para cima. É um jogador que fez uma apresentação de médio porte, não foi nem bem nem mal. E o William Bigode entrou mal no jogo, não participou bem no jogo, muito lento. Enfim, esse foi o Fluminense de ontem, pessoal. Jogou contra uma equipe que está nas últimas posições do Carioca
e não conseguiu mais uma vez desempenhar um bom futebol. Tá? Fica aí a expectativa contra o Flamengo, como é que a gente vai jogar. O Abel poupou jogadores, não sei porquê, a gente está na pré-temporada, essa equipe tinha que pegar entrosamento. Tudo bem dele poupar o Fred, jogadores que já têm uma idade um pouquinho mais avançada. O Fred, querer poupar o Nino, o Felipe Melo, beleza. Mas poupar a equipe toda, para que isso? Eu acho que agora era a hora do Fluminense pegar conjunto e não poupar os jogadores. Tá? Pessoal, agradeço a todos, peço que se inscrevam no canal, que dê um like, que compartilhem para os tricolores conhecidos e que ativem as notificações para vocês ficarem sabendo do próximo vídeo. Ok? Saudações tricolores, uma boa tarde para todos.